Oi pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Nós estamos hoje começando mais uma live da quinta-feira e estamos estudando o livro de Atos. Mas primeiro vamos orar, vamos colocar a nossa vida na presença de Deus, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Senhor Jesus, Tu estás aqui. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar. Tu és Deus, Senhor e Salvador. Humildemente nos colocamos na Tua presença. Ministra ao nosso coração essa tarde. Fala conosco, Pai. Queremos aprender a Tua palavra. Colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Tu conheces todas as coisas que se passam no nosso coração. Não há nada oculto diante de Ti. Pai, por isso nos rendemos humildemente na Tua presença. Colocamos todas as nossas petições diante de Ti. E Te pedimos, nos abençoa, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e viver para Ti. Em nome de Jesus que Te pedimos. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida hoje à tarde. Queria também convidar você para estar conosco nos nossos cultos no domingo. Domingo pela manhã, culto presencial, e domingo à noite, às 19 horas, é culto presencial e também é culto no YouTube. Então você é nosso convidado. Terça noite também nós temos na igreja um culto presencial, né? Então terça noite é o culto apenas presencial. E na quinta-feira as lives. Temos também as nossas outras programações, que agora nós vamos começar o trabalho dos teens, agora em março. Agora esse primeiro sábado de março já começa a programação dos teens às 14 horas, a partir dos 12 até os 16 anos de idade, você está convidado às 14 horas, a programação dos teens ali na igreja. Que Deus possa te abençoar. E também retomamos o nosso trabalho da escolinha no domingo à noite. Então, se às vezes você deixou de ir no domingo à noite porque não tinha escolinha, pode voltar. Nós voltamos ao nosso trabalho agora com a escolinha. A gente só deu uma pequena parada no trabalho da escolinha por causa do excesso de contaminação de Covid, Então, a gente sempre fica esperando, Senhor, quando é que vai terminar? Mas Deus sabe todas as coisas e eu creio que nós estamos no finzinho agora, Que Deus possa nos abençoar. Então vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos dando uma sequência de estudo no livro de Atos, Que nós começamos a estudar para entendermos e nos aprofundarmos na palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar, estamos no capítulo 1. Eu apenas queria dar uma retomada, uma revisada ao que nós estudamos na quinta-feira passada, Então, se você tem a sua Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, na semana passada, nós estudamos, o que nós estudamos? No capítulo 1, nós lemos do capítulo 4 até o versículo 11, que nós lemos e estudamos. E o que nós falamos? Jesus como cabeça da igreja, quando o Senhor Jesus é a autoridade suprema da igreja, que o Senhor nos chama para ser testemunhas, é o que estudamos a semana passada, não, a outra, no outro estudo. Jesus nos chama para sermos testemunhas, Para isso que Ele nos enche do Espírito Santo, para testemunharmos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do Espírito Santo, mas nós falamos bastante sobre isso, sobre sermos testemunhas. Nós falamos também do início
do reino de Deus, que o reino de Deus ele está no coração das pessoas. Aí é o início do reino, relembrando as palavras que o Senhor falou, o reino de Deus é chegado. Só que o reino de Deus aqui na terra, ele começou primeiro no coração das pessoas. Por enquanto, o reino de Deus é no nosso coração, é no coração de cada salvo. Esse é o reino de Deus, né? E a gente falou também da questão que os discípulos pensaram que se ia estabelecer já um reino político aqui na terra, e Jesus disse não, não é o reino de Deus, ele começa no coração das pessoas. E nós falamos também sobre a ascensão de Jesus, né, que foi um evento importantíssimo, porque nesse momento o nosso Deus, o nosso Rei, está no céu governando. Então, o governo de Jesus não vai iniciar, ele já iniciou, mas vai chegar um momento que todos os inimigos, um momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando? Na vinda do Senhor, quando o Senhor voltar. O dia da volta de Jesus vai ser um dia impressionante. Se você escutou a live, você vai lembrar que eu disse assim, que qualquer filme que você viu de efeitos especiais, aquelas coisas impressionantes que acontecem nos filmes, não é nada comparado com aquilo que vai ser a vinda do Senhor. Às vezes nós vemos uns filmes com alguns efeitos especiais assim que são absolutamente impressionantes. De coisas que acontecem, as pessoas ficam admiradas. Não fique admirada com isso. Não fique admirada com isso. Isso não é nada comparado com aquilo que vai ser quando nosso Rei voltar. Quando o Senhor Jesus voltar. E lembra que ele falou para os discípulos, nós lemos em Atos, né, que ele ia voltar. E os discípulos ficaram olhando, e aí vieram os anjos e disseram para os discípulos, por que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma maneira como ele subiu. Jesus subiu entre nuvens, e nas nuvens ele voltará. Só que vai ser um dia impressionante, de terror para aqueles que não conhecem o Senhor, porque vai ser o dia do julgamento. Então, isso nós olhamos um pouco para ver. No início de Atos, quando começa a igreja, é como se Jesus já resumisse, em Atos resumisse tudo aquilo que vai acontecer, qual deve ser a nossa esperança e como devemos ser. Está entendendo por que é tão importante estudar e estudar com profundidade a Bíblia? E como muitas vezes nós lemos a Bíblia de maneira negligente. Não devemos fazer isso. E nós, né, isso aí foi um resumo do que nós estudamos. E hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ler, se tu tem a sua Bíblia, é Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Hoje é uma leitura um pouquinho mais longa, preste atenção na leitura, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. O que nós vamos ver, na verdade? O que é um apóstolo, a questão do apostolado, né? Se existem apóstolos hoje, se é correto isso. Nós vamos ver sobre Judas, que teve o maior privilégio. Nós vamos ver a diferença entre discípulo e apóstolo, e nós vamos ver a questão da oração na vida da igreja, o que é oração. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Então agora vamos para a leitura, Atos, capítulo 1, a partir do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos esses
perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Amém. Essa é a palavra do Senhor que nós lemos aqui em Atos, e é sobre ela que nós vamos meditar. Que o Senhor Jesus possa ministrar no nosso coração, que a nossa mente, nosso coração esteja aberto, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus para compreendermos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe essa tarde, que Deus fale no teu coração através dessa palavra e você seja edificado. Amém? Então, desse texto aqui, nós não vamos estudar exatamente tudo, nós vamos ver alguns pontos principais que nós vamos estudar. Porque eu acho que se nós estudássemos tudo, essa live ia demorar umas 3 horas. Né? Eu fiz um resumo para que a gente possa entender. Então, o primeiro aspecto que nós vamos entender, porque o que nós vimos aqui? Que os discípulos voltaram de Jerusalém, que os discípulos, que tem o nome dos discípulos, que eles se reuniram, né? Tinham mais ou menos 120 pessoas, um fato interessante. A última vez que você vai ver no Evangelho, no Novo Testamento, falando sobre Maria, né? A mãe de Jesus, é aqui em Atos, é a última referência a ela, né? A mãe de Jesus. Então, a última referência que nós vamos ver aqui. Daí nós vemos que é falado um pouco de Judas. Aliás, o Judas que você escutou aqui no versículo 13 não é o Judas Iscariotes, é outro Judas, Judas filho de Tiago. Né? Por isso que às vezes tem que diz assim, ó, Tiago filho de Alfeu, porque tinha outro Tiago, né? Tinha Pedro, João e Tiago, mas tinha outro Tiago, Tiago filho de Alfeu, tinha 2 Judas, tinha aqui, ó, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes. Então, presta atenção quando você lê que às vezes não é a mesma pessoa, por isso que tem mais um nome, uma referência para indicar quem é quem. Aí nós vemos a escolha de Matias, né, que nós vemos de como a igreja se colocava em oração e como Matias foi escolhido para substituir Judas, né, e até no versículo 24 a gente vemos, e orando disseram ele, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos, Senhor, quem Tu tens escolhido, né?
Não foram eles que escolheram, foi Deus que escolheu. E o método que eles usaram era um método que se usava ainda no Antigo Testamento, né? Que nós vamos ver, lançaram sorte, vindo a sorte cair sobre Matias. Então nós vamos ver alguns aspectos desse texto, nós vamos estudar e aí nós vamos estar encerrando o capítulo 1 de Atos. Então o primeiro aspecto dessa parte aqui que nós estamos estudando, nós vamos ver o que é um apóstolo. E é muito importante nós entendermos isso, porque tem pessoas que se intitulam apóstolos. E às vezes a gente até chama o apóstolo fulano de tal, o apóstolo Beltrano. Isso é correto? Então precisamos estudar o que a Bíblia diz, o que é um apóstolo. Primeiro nós vamos ver que aqui no versículo 13 que nós estudamos, nós vemos a lista dos apóstolos, né? E aqui tem 11, ó. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes e Judas, filho de Tiago. Então aqui nós vemos a lista de 11 apóstolos, né? Aqui tem uma lista. Então, o que é um apóstolo? Por que esses homens se denominavam, eram denominados os apóstolos? Primeiro, o significado da palavra apóstolo. Apóstolo significa alguém que é enviado. O significado da palavra é alguém que é enviado. Mas tecnicamente, mais profundamente, também o apóstolo era alguém comissionado com a autoridade para representar e falar por aquele que o enviara. Então, era uma pessoa que alguém comissionou e ela representava a autoridade de quem o tinha enviado. Então, Jesus é o supremo apóstolo porque ele foi enviado pelo Pai. E ele falava com a autoridade do Pai, né? Então, quem rejeitava Jesus rejeitava o Pai. Por isso que quem rejeita os apóstolos, rejeita o Jesus. Mas o que acontece? Quem pode ser apóstolo? No sentido bíblico. Quem pode, biblicamente falando, ser apóstolo? Existem critérios para ser apóstolo. Você sabia que ninguém pode se auto-intitular apóstolo? Ah, eu sou apóstolo, porque Deus me chamou. Existem critérios bíblicos para uma pessoa ser apóstolo. E se a pessoa preencher esses requisitos que estão na Bíblia, então essa pessoa pode ser apóstolo. Então precisa preencher esses requisitos. E aqui no versículo 21, nós vemos os requisitos. Aqui no versículo 21, quando eles disseram, nós precisamos colocar alguém no lugar de Judas, que foi que traiu. Então, quem que nós vamos colocar? Quais são os requisitos para escolher alguém? Primeiro requisito, no versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, o primeiro requisito para ser apóstolo é ter andado com Jesus aqui na terra, quando o Senhor Jesus esteve aqui, assim como aqueles 12 andavam. Então, tinha que ser alguém que tivesse andado com Jesus, vivido lá naquela época e andado junto com Jesus durante o ministério terreno. Existe alguém, hoje em dia, que preenche esse requisito? Então, se não preenche, esse é o primeiro requisito. Como é que alguém pode dizer eu sou apóstolo? Então, o primeiro requisito é ter andado com Jesus aqui na terra. Está aqui na Bíblia, gente. Não é
coisa da minha cabeça, você vai ver qualquer pastor sério, qualquer pastor idôneo que conhece a palavra de Deus, pastores que realmente estudam, eles vão dizer os requisitos para apóstolo biblicamente. O primeiro é esse, ter andado com Jesus, né? E olha aqui, ó, 22. Começando no batismo de João, até o dia em que Jesus dentre nós foi levado às alturas. E um desses se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então também tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, né, ele deveria ser uma testemunha. Lembra quando nós lemos na palavra de Deus, depois da sua ressurreição, Jesus apareceu a vários, então tinha que também ser testemunha da ressurreição de Cristo. E o outro requisito para ser apóstolo era ser chamado e comissionado pelo próprio Cristo. Jesus tem que chamar e comissionar ele. Então, são esses os requisitos para ser um apóstolo. Porque o apóstolo é alguém comissionado. Aí você que está escutando e diz, tá, mas e o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, né, ele foi acrescentado depois como apóstolo, porque aqui foi colocado Matias, que nós vemos aqui que substituiu Judas. Mas o apóstolo Paulo, ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus apareceu para ele lá no caminho de Damasco. O próprio Senhor Jesus comissionou ele, que ele fala como um nascido fora de tempo, e os 12 apóstolos reconheceram o apóstolo Paulo. Então, a única coisa que nós vemos acrescentada, e nós vemos aqui biblicamente, os 12 reconheceram o apóstolo Paulo como apóstolo, e o próprio Senhor Jesus comissionou ele. Então, se alguém tiver como desculpa, tá, mas e o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, Jesus falou com ele, Jesus comissionou ele, e os 12 apóstolos reconheceram ele. Então, se alguém usar o critério do apóstolo Paulo, Jesus me chamou. Ok, Jesus te chamou, mas você é reconhecido pelos 12? Pedro, Tiago, Simão, né, Tadeu? Você é reconhecido por eles? Para ver como não tem lógica, como é terrível hoje essas pessoas que se auto-intitulam apóstolos. Mas o mais terrível também é aquelas pessoas que seguem e acham isso o máximo e não procuram nas escrituras. Então, biblicamente falando, não existe apóstolos hoje em dia. Não tem. Ninguém pode dizer eu sou apóstolo. Por quê? Porque não preenche esses 3 requisitos que nós vemos aqui na Bíblia, no versículo 21 e no versículo 22 desse capítulo 1 que nós estamos estudando. Então, ninguém pode fazer isso. Tá vendo como é importante nós estudarmos a Bíblia e entendermos a Bíblia? E quando a gente começa a estudar e entender a Bíblia, na verdade, nós ficamos, num certo sentido, admirados e estarrecidos como alguém pode usurpar e distorcer a palavra dessa maneira para se intitular apóstolo, se não existe mais, biblicamente falando. Então, nós precisamos realmente estudar e entender. Então, agora, você entendeu que os apóstolos são esses 12, mais o apóstolo Paulo. Então, não são 13 apóstolos, são os 12 que representam Israel, e o apóstolo Paulo, na verdade, é o apóstolo dos gentios, né? Que esse era o ministério e o trabalho dele. Então, é só esses apóstolos por causa dos requisitos que nós estudamos. Agora vamos ver também a diferença entre
discípulo e apóstolo, né? Que às vezes a gente diz os discípulos, os apóstolos, mas existe diferença entre discípulo e apóstolo. E nós vemos também na grande comissão, quando Jesus fala em Mateus, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando, né, todas as coisas que eu tenho falado para vocês. É Jesus falando, tudo que está aqui, que eu falei para vocês, vocês vão ensinar, mas vocês vão fazer discípulos. Então vamos ver agora a diferença entre discípulo e apóstolo. O que é um discípulo? O discípulo é alguém que está em comunhão com Jesus e ele aprende com ele. Na verdade, um discípulo é um aprendiz. Todo aprendiz é discípulo. Às vezes os professores usam o termo, nós usamos o termo meu aluno. Na verdade, um discípulo é um aprendiz, é um aluno, é aquele que está aprendendo. Esse é um discípulo, que ele está aprendendo, que ele está seguindo e que ele está andando junto com aquela pessoa. Um aprendiz, ele aprende com o seu mestre. Então, todos, na verdade, muitas vezes nós vemos na Bíblia que Jesus tinha vários discípulos. Então, nós que estamos aprendendo com o Senhor, que estamos aprendendo, nós somos discípulos. Mas apóstolo especificamente eram aqueles que foram enviados, comissionados com a autoridade de Jesus. E agora para nós, a autoridade apostólica, aquilo que nós temos é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que nós consultamos a palavra de Deus, nós vamos para a Bíblia. Nós não podemos dizer simplesmente, o fulano disse isso. Não. Tal pastor disse isso. Não, nós temos que ver se está na Bíblia o que a Bíblia diz. Então é a Bíblia que nós temos que estudar, é a nossa autoridade apostólica. Nós nos referimos à Bíblia, à palavra de Deus. Então, como discípulos, que todos nós somos, porque discípulo então é um aprendiz, e nós vimos que tinha vários discípulos até no momento de um duro discurso de Jesus, quando já estava na metade do seu ministério, mais de 1 ano e meio, alguns discípulos abandonaram o Senhor, né? Porque a situação estava ficando difícil. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Só que os judeus sabiam o que era a cruz. Nós não temos noção o que era a cruz. Era uma pessoa condenada à morte que pegava aquela cruz e ia para ser morto. Era um criminoso que ia ser executado. Tomar a sua cruz era símbolo de morte. É alguém que está pronto para morrer. Então, no momento eles disseram, duro é esse discurso. E aí Jesus olhou para os seus discípulos mais íntimos, ele falou, vocês também vão me abandonar? O que Pedro disse? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olhe para a Bíblia. Para onde que você vai? Se só a Bíblia tem as palavras de vida eterna, aqui está a palavra de Jesus. E é essa palavra que nós devemos estudar. Então, a diferença entre apóstolo e discípulo: apóstolo é aquele que foi comissionado, é aquele que foi chamado para representar aquele que o enviara. Discípulo é todo o aprendiz, é aquele que está aprendendo. Então, o que todos nós somos agora? Discípulos de Jesus. Por isso que nos intitulamos cristãos. Cristão é aquele que é verdadeiramente discípulo de Jesus. Embora hoje em dia se use o termo cristão indiscriminadamente, mas biblicamente falando, cristão é aquele verdadeiro discípulo, aquele que lê a Bíblia, aquele que medita na palavra de Deus, aquele que está
na presença de Deus. Esse é um discípulo, esse realmente é um cristão. Agora nós vamos ver que nós vimos então um pouquinho quem pode ser apóstolo, nós vimos a diferença entre apóstolo e discípulo, né? E entendemos que todos nós somos discípulos, porque o discípulo é aquele que aprende, é o aprendiz. Então todos nós estudamos, não interessa se você saiba mais ou menos, mas você lê a Bíblia, você tem o desejo de aprender a palavra de Deus. Não é questão de conhecimento, de muito conhecimento, é questão de buscar, de meditar e de ler, de ir no culto, que nem escuta as lives aonde você aprende. Você é discípulo, você tem sede do Senhor. Você ora, você busca a presença de Deus. Esse é o discípulo. Então, todos nós agora, independente da função que ocupamos, pastor, diácono, presbíteros, que são funções que nós vemos na palavra de Deus, né? Com todos os dons, aquele que é membro, aquele que ajuda, todos são discípulos. Mas apóstolos são só os 12 que Jesus separou. E é interessante, por que tem os 12? Qual é o significado dos 12? Por causa das 12 tribos de Israel. Havia a promessa da restauração do reino de Israel, das 12 tribos. E os 12 apóstolos têm esse significado. Das 12 tribos estava sendo restaurado o reino. Só que isso é um estudo mais profundo, eu só estou dando uma pincelada por cima para você entender um pouco. Então, é só aqueles 12. Nós todos somos discípulos, mas temos diferentes funções no corpo, né? Uns são pastores, outros são mestres. Mestre é todo aquele que ensina, desde a professora da escolinha dominical, né, da escola, que é muito importante, né, aquele líder de grupo caseiro que estuda, o pastor, né, esses são mestres. Então tem funções, mas todos somos discípulos. E não há, em questão de salvação, não há diferença na presença de Deus. Mais um parênteses, que depois, mais tarde, talvez a gente estuda sobre isso. Não existem pastoras. Há também critérios para o pastorado. Então, pastor, biblicamente falando, só existem homens. Homens são designados, têm os critérios bíblicos para serem pastores. Não existe mulher com autoridade de homem, com autoridade de pastor, biblicamente falando, né, com critérios bíblicos que nós vamos estudar. Nós vamos também estudar sobre isso e ver por que não existe pastora, embora muitas usem esse título, mas biblicamente não é correto, não é certo. Não podem argumentar o que quiser, distorcer alguns argumentos bíblicos, mas não existem pastoras biblicamente falando. Existem sim pastores. É um papel que Deus concedeu ao homem. Só que o fato do homem ser pastor não quer dizer que ele é mais do que mulher. É só uma função, porque diante de Deus, em questão de salvação, em questão de alma, todos são iguais. Não há diferença na presença de Deus em questão de salvação. Não tem diferença. Mas em questão de função, de trabalho, tem diferença. E isso não quer dizer que a pessoa seja mais que o outro. Isso é um outro estudo, nós também temos que estudar sobre isso. Então, continuando o nosso estudo hoje, agora nós vamos ver sobre Judas.
Porque aqui, quando nós lemos aqui em Atos, na escolha de Matias, então nós vemos falar sobre Judas. E aqui é colocado sobre ele, como foi a morte dele, que ele se enforcou e todo o grande privilégio que Judas teve. Judas foi aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata era o preço pago por um escravo. Então, quando se comprava o escravo, no mercado dos escravos, se compravam, o preço era 30 moedas de prata. Esse foi o preço que Judas vendeu Jesus. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Judas, nós vemos o caráter dele. E o caráter de Judas, nós vamos ver lá em João, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6, diz assim, fala assim sobre o caráter de Judas. Aqui é bem descrito. Isto disse ele, Judas, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Judas, um dos 12, que foi contado entre os 12, ele era ladrão. Esse era o caráter dele. E nós vemos também que Judas, ele não se arrependeu. E ele se enforcou. Ele não encontrou lugar para arrependimento. O arrependimento é uma total mudança de atitude. E no arrependimento do pecador, o pecador ele passa a odiar o pecado. Essa é a diferença. E Judas, ele se enforcou, motivado pelo remorso, não pelo arrependimento, a diferença. E os privilégios que Judas teve é impressionante, porque ele esteve entre os 12 apóstolos, ele esteve na presença de Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus. E em João aqui, nós vamos ver aqui no capítulo 13, que Jesus também lavou os pés de Judas. É só você dar uma lidinha em João, no capítulo 13, lá no versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, Jesus lavou os pés dos 12. Jesus lavou os pés de Judas. Então, os privilégios que Judas teve foram impressionantes. Só que nós temos que entender também que muitos têm privilégios impressionantes e abandonam o Senhor. E trocam o Senhor por algumas 30 moedas de prata. Eles abandonam a igreja, eles abandonam a fé, eles não querem mais. Sabe aquelas pessoas que às vezes você olha, mas fulano, ele ia na igreja, agora não vai mais. Então muitas pessoas, nós devemos olhar para esse exemplo. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que abandonam a fé. E Judas é um exemplo que deve nos fazer tremer. Olhar o exemplo de Judas, porque às vezes a gente pensa, o fato da pessoa estar na igreja, o fato, não, tá tudo bem. Deus conhece o coração de cada um. Se no teu coração há temor, você quer andar com Deus, o teu coração treme quando você escuta essas palavras e no teu coração diz, Senhor, eu quero andar firme contigo, você é salvo. Você é salvo. Aquele que não quer andar com Jesus, normalmente que abandonam, muitas vezes são aquelas pessoas que criticam muito, são aquelas pessoas que você
não vê aquela entrega profunda, você não vê aquela abnegação de realmente servir, de querer andar com o Senhor, você não vê elas meditando, buscando a palavra, né? Então, aqui tem muitas pessoas que estão na igreja e são como Judas, que eles traem Jesus. Nós vamos ver em Atos, nós vamos estudar mais adiante, também o exemplo de Ananias e Safira. Por que tem essas histórias na Bíblia? Você não parou para perguntar? Por que tem histórias de Ananias e Safira, da mulher de Jó? Por que fala sobre Judas? Por que fala sobre Demas, que o apóstolo Paulo diz, Demas amando mais o presente século me abandonou? Porque nós precisamos entender sobre o Evangelho e a seriedade de andar no Evangelho, de andar com Jesus. Nem todos vão estar juntos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, nós devemos ler a Bíblia, ter temor e tremor. A Bíblia fala assim, o verdadeiro cristão, ele tem um temor e um tremor no coração dele. Ele não anda de qualquer jeito. Ele não é negligente. Ele vê a dificuldade de ser cristão. Não é simples ser cristão. Não é simples ser discípulo. Não é tão simples assim. Não é vem para Jesus e vai ficar tudo bem. Quantas vezes eu ensinei para vocês, quantas lives eu disse, muitas vezes você vem para Jesus e parece que daí que fica tudo mal. E você não entende, porque você veio para Jesus e pregaram para você um evangelho que vai dar tudo certo. E às vezes você olha e diz, mas eu estou com Jesus, mas está dando tudo errado, que negócio é esse? Por isso que nós precisamos entender o evangelho e ver que a nossa coroa está no céu, que a nossa recompensa está no céu, que aqui somos peregrinos e forasteiros. Mas precisamos estudar a Bíblia. Mas voltando aqui, então entender um pouquinho sobre Judas, sobre os privilégios, aí ele foi substituído por Matias. Agora o outro aspecto que nós vamos ver aqui é sobre a oração, que nós vemos desde o início de Atos, que a igreja estava sempre em oração, que eles perseveravam em oração. No versículo 14, todos esses perseveravam unânimes em oração. E aqui nós vemos em oração, lembra que eu falei que em alguns aspectos são todos iguais? Quem é que estava orando aqui? Com as mulheres estavam os apóstolos, quem estava lá junto? As mulheres com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, com a família de Jesus, mas ele mostra, ó, com as mulheres. As mulheres fazem parte especial da igreja. E nós vemos, quantas vezes nós vemos falando na Bíblia, quantas mulheres falam, tem as mulheres que serviam a Jesus com o seu bem, as mulheres que estavam lá sempre junto. Quantas histórias de mulheres que nós vemos na palavra de Deus, nos evangelhos, impressionante. Mas o que nós vemos aqui agora? Gente, isso é o início da igreja. Quando começou a igreja, eles estavam como? Perseverando em oração. E primeiro nós precisamos entender que quem estabeleceu esse padrão de oração, quem ensinou, foi o Senhor Jesus. Quando nós vemos em Lucas 11, vamos ver aqui, em Lucas, capítulo 11, que Jesus estava orando, Lucas, capítulo 11, aqui, ó. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos.
Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Aqui está o Senhor Jesus ensinando a orar. E muitas vezes, quando nós vemos os evangelhos, nós vemos: tendo se retirado, foi orar. Quantas vezes Jesus foi orar? E quantas vezes os discípulos ouviram Jesus orando? Então, Jesus que começou a estabelecer um padrão de oração, como devia orar. E no livro de Atos, nós vemos quantas vezes, em quantas situações, a igreja se reunia para orar. Os líderes se reuniam em oração e jejum para decidir as coisas. Então, o livro de Atos é um livro que mostra muito a oração da igreja, né? E às vezes nós falamos, quando Pedro estava preso e ia ser morto, o que está escrito? Havia oração incessante por parte da igreja. Então nós vemos muito sobre a oração no livro de Atos. E nós vemos também aqui, como eu disse para vocês, Jesus ensinando como se deve orar. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você entende realmente o que é a oração? Porque o que muitas vezes acontece é que as pessoas não entendem realmente o que é a oração e elas só vão buscar a Deus quando tem uma necessidade. E quando elas têm uma necessidade, elas vão buscar a Deus, oram e ficam na expectativa de uma resposta e esperam receber grandes coisas. Só que muitas vezes as pessoas se frustram por causa disso e abandonam a fé por causa da sua frustrada experiência de oração, porque não entendem o que é oração. E, gente, oração não é palavras mágicas, oração não é dar ordens a Deus, e oração não é determinar. Eu determino o quê? Isso não é oração. Primeiro, nós precisamos entender e pensar na natureza de Deus. Quem é Deus? E se temos acesso a Ele? E se nós temos o direito de orar? Às vezes as pessoas, elas recebem certos ensinos que dizem: você tem direito, chega diante de Deus e reivindica o teu direito. Gente, primeiro nós devemos perguntar: eu tenho o direito de orar? Quem nós somos? E é na presença de quem que eu me achego para orar? Em Atos, eles sabiam quem era Deus. Por que eles morriam? Por que nós lemos em Atos, eles não tinham medo de morrer, não tinham medo de sofrer? Se você lê o livro de Atos muitas vezes sai sangue desse livro. A vida do apóstolo Paulo era um gotejar de sangue e de sofrimento continuamente. Nós vemos em Atos todas as dificuldades, mas eles sabiam como orar. Uma oração impressionante é logo na perseguição da igreja, quando a igreja começou a ser perseguida. Como é que foi a primeira oração quando a igreja estava reunida? Senhor, eles não disseram: mata, extermina eles, tira eles, Senhor, tira essas potestades daqui, nós amarramos, nós destronamos essas potestades. Não,
Eles não oraram isso. Senhor, nos concede que preguemos com maior intrepidez o teu evangelho. Enquanto tu nos abençoas, Senhor, confirma com sinais e maravilhas, porque nós queremos pregar mais o teu evangelho, enquanto eles estavam sendo perseguidos. O que demonstra isso? O conhecimento de oração e para quem eles oravam, quem era o Senhor. Nós vamos ver aqui, se tu tem a tua Bíblia, abra em Isaías 57, versículo 15, para você entender esse versículo. Tem vários, a Bíblia é cheia disso, mas para você entender na presença de quem que nós entramos quando oramos. Porque assim diz, o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Olha aqui, ó. O que habita a eternidade. Sublime, santo, separado. Gente, a santidade de Deus, para nós entendermos um pouco, a santidade de Deus. Uma vez eu vi um exemplo que eu achei impressionante e é esse que eu quero passar para você entender o que é a santidade de Deus. Sabe o sol? Esse nosso sol que nos ilumina aqui durante o dia, ele é fogo, ele é fogo, 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 é uma bola de fogo o sol. Você consegue, se você saísse aqui dessa terra, tivesse como voar, até que ponto você ia chegar na presença do sol? Não tem como nós chegar. Nós derretemos. Ninguém pode chegar perto do sol. Derrete, se desmancha, se esquenta, um pouco mais, vira poeira. Não tem como chegar na presença do sol. Isso é um exemplo do que é a santidade de Deus. O Deus santo, santo, santo. Gente, nós não temos noção. O exemplo de chegarmos na presença do sol, se tu para pensar, é terrível. Quem pode chegar, ir no sol? Quem pode chegar na presença de Deus? Que é o alto, o sublime, o santo. Então, muitas vezes, quando nós oramos, nós precisamos entender na presença de quem nós queremos entrar. E nesse versículo, Deus diz que Ele habita, que também o contrito de espírito, o abatido, né, aquele de coração contrito, aquele que se humilha, aquele que pode chegar. Mas antes disso, aqui mesmo em Isaías, no capítulo 64, nós precisamos entender quem nós somos. E se você acha que você tem algum direito, o que está escrito aqui no versículo 64 de Isaías, capítulo 64, aliás, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Todos nós. Então, quando nós entendemos quem Deus é, a santidade de Deus, a natureza de Deus, a grandeza de Deus, nós precisamos parar para pensar nisso e meditar. E reconhecendo quem nós somos, que a nossa justiça, que as nossas boas ações são como trapo de imundície. Ninguém pode chegar na presença de Deus e dizer, eu fiz isso, Senhor. Isso é mérito. E nós não temos mérito nenhum. Então nós precisamos entender quem nós somos. Qual é a natureza de Deus e qual é a nossa natureza. Decaída. Trapos de imundície. Nós não temos direito a nada. Quando nós começamos a entender isso, quem Deus é e quem nós somos, e que o Senhor Jesus veio e morreu por nós e pagou o preço, Ele nos salvou.
para que possamos orar e ter comunhão com Deus. É isso que nós devemos entender quando nós oramos. Quando nós começamos a entender, ver toda a grandeza de Deus, ver essa santidade que eu dei o exemplo do sol, e o Senhor, o Pai, nos olha em Cristo. O Senhor, quando nos olha, Ele não vê todo esse trapo de imundície, toda essa sujeira que nós somos. Ele olha, Ele vê Jesus, o Filho amado, o preço pago, o sangue que nos comprou. Então, quando nós temos essa consciência, nós nos humilhamos e nós clamamos. E nós fazemos como em Atos, quando eles foram substituir Judas, eles pediram: qual é a tua vontade? Tu que conheces, ó, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tu tens escolhido. Qual é a tua vontade? Qual é a vontade do Senhor? Para orarmos, nós precisamos conhecer a Deus, saber quem Deus é e saber quem nós somos, a nossa posição, e buscar a vontade de Deus. Oração não é moeda de troca. Oração não é eu vou e Deus vai me dar. Da onde? Quem sou eu e quem é Deus? Por isso, lembra que eu disse que tantas pessoas se frustram na oração, porque elas pensam que elas têm uma necessidade e elas vão buscar, e aí Deus vai dar, e Deus não dá. E aí elas se frustram, saem da igreja, abandonam o evangelho. Por que você... eu não ganhei o que eu queria. Resumindo, né? Eu não ganhei o que eu queria. Como uma criança. Quantos crentes oram errado? Não tem noção. Gente, se você quer orar, primeiro se humilha. Deus ouve o contrito, o abatido, aquele que se humilha, aquele que busca a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? É a vontade de Deus que nós sejamos curados de nossa enfermidade? É. Deus cura todos? Não. Por quê? Não sei. São os desígnios de Deus. Há coisas que nós vamos orar, pedir, clamar ao Senhor, e Ele vai nos dar, no tempo dele e do jeito dele. Mas as situações que nós vamos orar e clamar, e Deus não vai nos dar. Nessa época aqui que nós passamos de pandemia, quantas pessoas que eu orei, junto com outras pessoas, é claro, e foram curadas. A igreja se colocou em oração e foram curadas. Mas quantas pessoas que eu orei e depois eu recebi a notícia: não precisa mais orar, morreu. Nós não entendemos isso. Deus opera do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. E quem somos nós para orar e dar ordens em Deus? Deus, eu quero que aconteça isso, nesse dia, nesse tempo, e tem que ser assim. A igreja de Atos sabia quem era Deus. Por isso que a igreja de Atos sabia orar. Nós humildemente devemos clamar e dizer: Senhor, mostra-me quem Tu és. Aonde nós vamos saber quem é Deus? Na Bíblia. Na Bíblia. Já li Isaías 57:15, não é tendo uma experiência impressionante. Vai para a Bíblia, que tu conhece quem é Deus. Que é revelado, quem Deus é revelado na palavra. Aí você vai tremer, entender, temer, se humilhar e perseverar em oração. Porque quando tu começa a conhecer quem Deus é, aí sim que você ora. Aí sim que você busca a Deus, porque você sabe quem que você está buscando.
porque você sabe na presença de quem você está chegando, porque você pode confiar. Então você se humilha, você se entrega, você chora, você adora, você clama ao Senhor, você confia e você tem esperança, porque você sabe na presença de quem você está chegando. E você sabe que é a vontade dele que vai ser feita e não a tua. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não é boa, agradável e perfeita aos nossos olhos, na nossa maneira. Ela é boa, agradável e perfeita aos olhos de Deus, aos olhos daquele que é eterno. A vontade boa, agradável e perfeita de Deus para Paulo era que ele soubesse o que era sofrer por amor de Cristo. Quantos cristãos estão morrendo agora? Quantos cristãos morrem? Quantas situações difíceis passamos? Mas para o cristão a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Seja a morte, seja a enfermidade, o que quer que for. Por quê? Porque nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nada. Nada nos separa, nem tristeza, nem enfermidade, nem demônios. Nada nos separa do amor de Deus. Um dia vamos estar eternamente com o Senhor. E o que o Senhor nos conceder aqui nessa terra, enquanto oramos, glória a Deus. Aquilo que o Senhor nos der aos nossos olhos. Mas se o Senhor não nos quer dar, glória a Deus. Nós temos que aprender a conhecer a Deus, a buscar a Deus, a andar na presença de Deus e nos agradar dele. Senhor, me ensina como eu te agrado, como eu te uso. É isso que nós vemos na igreja de Atos. Nós vemos aqui uma igreja que persevera em oração. Amém? Então, estudamos o capítulo 1. No próximo estudo, nós vamos começar o capítulo 2. Impressionante. A descida do Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o discurso de Pedro. Nós vamos falar várias coisas no capítulo 2. Nós estamos estudando o início da igreja. Que nós possamos ler a Bíblia, estudar, aprender e aplicar na nossa vida. Amém? Então vamos agora ter um tempo de oração, nos colocar na presença daquele que é poderoso, daquele que é sublime, daquele que tudo faz. Vamos nos humilhar na presença dele? Vamos clamar ao Senhor agora. Qual é o teu pedido? O que você quer colocar na presença de Deus? Deus vê o nosso coração. A que você quer colocar? Algo da tua vida? Você quer clamar por alguém, por uma situação? Então vamos nos colocar na presença de Deus. Fecha os teus olhos, se tu não pode fechar, ora apenas com o teu pensamento. Vamos nos colocar na presença de Deus agora. Pai de todo poder, Senhor de toda glória, Deus tremendo e soberano, que ouve a nossa oração, que vê o que está no nosso coração. Nos humilhamos na tua presença nesse momento e clamamos a ti. Pai, tu vês o que está no coração de cada um, a necessidade de cada um. Tu vês a minha necessidade, os meus pedidos. Tu vês os pedidos, Senhor, daquele meu irmão, da minha irmã, daquele que está escutando neste momento. Humildemente nos apresentamos a ti e te pedimos, ouve o nosso clamor e responde. Responde aquilo que colocamos diante de ti. Vem com teu poder para libertar, transformar, curar, trazer consolo. Tu és Deus, Senhor, e queremos te louvar e te agradecer por cada resposta e te louvar porque tu nos ensina a perseverar em oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer,
E até a próxima quinta-feira, com o estudo com o pastor Osmar. Na outra quinta-feira, nós continuamos a estudar o livro de Atos, o início da igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus.